Salve cartoleiros e cartoleiras, mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático e dessa vez mais um vídeo para trazer mais mitadas do Cartola Tático nessa temporada do Cartola de 2025. Aqui a gente vai trazer toda uma análise da rodada 35 com mitada, fizemos mais de 130 pontos nessa rodada e a gente vai trazer aqui todas as previsões e análises que deram certo e errado e claro, já trazer uma prévia dessa rodada diferente 36, que inicia na quinta e finaliza no domingo. Se liga só nesse compilado, nesse vídeo, após a vinheta. Para quem não nos conhece ainda, me chamo Paulo Roberto, sou analista de desempenho scout profissional de futebol e estamos aqui junto com o Sandro Burgos para trazer para vocês cada vez mais conteúdos relevantes e análises para ajudar você a mitar ainda mais no seu time do Cartola. E a prova viva de que esse trabalho está dando certo são os resultados dessa rodada. Se liga só nos resultados dos nossos times, aqui a gente sempre trabalha com transparência, mostrando para vocês as nossas pontuações. 133 pontos, 131 pontos, 129, 124, 112 pontos. 6 times nossos ultrapassaram aí 115 pontos. 2 deles ultrapassaram 130 pontos. E lembrando que esse canal conseguiu feito o primeiro canal a falar sobre Cartola a ser diamante no mês de abril, no primeiro mês do campeonato, a gente conseguiu feito de ser diamante. Então venham com a gente, seja sócio do canal por R$60, parcelado à vista aqui no Pix e renove para 2026, pagamento único, você tem acesso a conteúdos exclusivos em primeira mão para vocês, tá? Vamos agora às previsões que deram certo ou errado nesta rodada 35. Primeiro, Botafogo era favorito e valia a pena apostar em alguns jogadores. Foi aí o jogo mais movimentado da rodada, 3-2. E quem acompanhou o vídeo das dicas finais, quem acompanhou a nossa live, viu que foi o jogo que a gente decidiu analisar taticamente e mostrar o porquê poderia ser um jogo bastante movimentado e não deu outro. 3-2, Botafogo com muitos jogadores que foram bem, a gente falou do Cuiabano, fez gol, teve uma pontuação muito boa. O Grêmio também fez os seus gols, que a gente esperava que tivesse ali o ataque forte. Carlos Vinícius fez gol. Então, mais uma análise aí do canal de um jogo que acabou dando muito certo, tá? Bahia vencendo e garantindo o saldo de gols contra o Vasco. Falamos sobre isso também. A gente colocou o placar 2-0, mas a gente falou que o Bahia tinha potencial de vencer. Muita gente acabou desacreditando do Bahia por conta do último resultado que teve na Fonte Nova, perdendo para o Fortaleza. Mas a gente falou sobre a fase do Vasco, o Bahia ganhou e garantiu o saldo, tá? Cravamos também a vitória do Mirassol com saldo de gol, e isso foi um diferencial na rodada, né? Um jogo já na segunda-feira, poucas pessoas escalou jogadores do Mirassol, mais o Reinaldo, né? Por conta de já ter pesado Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E a gente falou sobre como Mirassol e Botafogo poderia ser ali uma aposta para diferenciar. O Mirassol fez um sonoro 3-0, a gente colocou 2-0 o Mirassol contra o Ceará, mas foi 3-0, mas a gente conseguiu confirmar o favoritismo e o saldo do Mirassol. Quem dobrou, como a gente fez alguns times com o Reinaldo, Walter e James, foi muito bem, tá? Cravamos também o empate com gols entre Internacional e Santos. Falamos sobre ser um jogo muito difícil para, né, média básica e saldo de gols dos defensores, jogo muito estudado, duas equipes, né, ali tendo que se atirar para cima, ia cometer muitas faltas, ia ser um jogo muito delicado para saldo, e não deu outra. 1-1, Inter melhor no primeiro tempo, o Santos conseguiu fazer o gol no segundo e suportar bem. E a gente falou sobre isso, Alan Patrick, Borré, mitaram, a gente falou sobre os dois. Do lado do Santos, não tivemos ali nenhum grande mito, a não ser o Barreal que fez o gol, tá? Vitória venceria, mas sem saldo de gol contra o Sport. Esse time, a gente tem espaço de falar para falar com um pouco mais de propriedade, porque estávamos vivenciando ele mais de perto, mas a gente sabia que o Vitória tomaria gol do Sport, mesmo sabendo da fase do Sport, era evidente que o Vitória também não conseguiria segurar o saldo de gol nessa partida. 3-1, e o Vitória teve ali o ataque muito bem, né? Não o Renzo que foi titular, mas Kaiser que veio do segundo tempo fez gol, Aitor fez gol, Eric deu assistência, fez 8 pontos, foi muito bem, tá? Agora a previsão que não deu certo, o Palmeiras não confirmou o favoritismo, embora garantiu o saldo, né? Ajudaram muito na defesa, o Carlos Miguel, Piquerez, Gustavo Gomes, mas de fato o ataque, o meio não foi bom, o Alan não foi bem, o Felipe Anderson não foi bem, né? O Vitor Roque fez 6 pontos de média básica, mas foi o capitão de muita gente, Flaco também decepcionou, então realmente foi algo que não dava pra gente prever, tá? E aqui uma previsão que foi meio certo, meio errado. Primeiro, que Flamengo e Cruzeiro venceriam os jogos, só que a gente colocou sem saldo, e aí
tiveram um saldo de gol, e quem foi no saldo do Flamengo e do Cruzeiro também mitou, né? A gente falou ali do Kaique Bruno ou do Willian, e sempre é bom falar deles, independente do saldo. Kaique Bruno fez 9, o Willian fez 8 pontos, mas a gente pensou que tomaria um gol e acabou não acontecendo, mas então é meio certo, tá? Nem errado, nem certo. E aí, para fechar, duas apostinhas que a gente indicou e deu muito certo, o Eric Puga, do Bahia, e o Cuiabano, como apostas para diferenciar, beleza? Bom, vamos agora aos times que mais geraram scouts nessa rodada, começando com o Flamengo, disparadamente o time que mais pontuou, 104,64, aplicou um 3-0 no Red Bull Bragantino, garantindo o saldo. 92,53, o Cruzeiro também aplicou um 3-0 no seu adversário, o Corinthians, mas só fez 92 pontos. E o Mirassol, outro que aplicou também um 3-0 na rodada, fez 88 pontos, e mostra como de fato todos fizeram 3-0, mas o Flamengo também tem um time melhor e aí vai pontuar mais no Cartola, né? Maiores pontuadores do Flamengo nessa rodada. Arrascaeta, 19,50, não tenho o que falar, né? É unânime, o melhor jogador do Brasileirão. Talvez seja também o melhor jogador do Brasil, que joga no Brasil nessa temporada disparadamente. Mais de uma participação em gol por jogo aí no Brasileiro. Fez gol, deu assistência, entregou média básica também. Jorginho deu assistência inclusive, pro gol de Arrascaeta. Fez o gol de pênalti, ele não entrega muita média básica, mas fez 15,50. E o Bruno Henrique, que garantiu os três que fizeram os gols da vitória. 9,70 para ele, tá? Cruzeiro, Caio Jorge, 2 gols, uma assistência, não entregou muita média básica, mas participou dos 3 gols do Cruzeiro, muito bom essa reta final do Caio Jorge. Arroio, sempre apareceu nessa reta final também, né? Deu, né, ali uma participação muito boa para o Cruzeiro, mais velocidade do que o Wanderson entregava, 13,50 para ele, com gol em média básica. E o Kaique Bruno, nosso mito, né? Lateral mito, entregando desarmes aí, finalização para fora também. Maiores pontuadores do Mirassol. Reinaldo, sempre ele, né? Sempre que o Mirassol tá aqui, o Reinaldo também está, né? 13 pontos fazendo seu gol, sofrendo falta, não entregou média básica, mas fez o gol. Negueba, do Mirassol, atacante, entregou média básica de 5 pontos, ainda fez o seu gol, 13 pontos para ele. E o Alisson, outro atacante do Mirassol, tá muito bem na Série A, fez aí 9 pontos e 20, marcando o seu gol também. Goleiros que mais pontuaram, Carlos Miguel, disparadamente também o melhor goleiro da rodada, 10,70, 4 defesas, nenhuma difícil, né? Mas estava ali para fazer a defesa. E aí os outros dois goleiros fizeram ali 2 defesas. Foi o Walter do Mirassol, tomou amarelo, fez 7,90. E o Fábio, que fez 7,60 do Fluminense. Thiago Santos, 10,70 para o Thiago Santos, o zagueiro que mais pontuou nessa rodada. Não tivemos pontuações tão altas de zagueiros, estão observando aí. Thiago Santos, 10,70. João Vitor, 8,20. Canu, 8 pontos. Foram aí os zagueiros que mais pontuaram. Agora, os laterais que mais pontuaram nessa rodada. Reinaldo, 13,20. Cuiabano, indicamos todos esses três que tá aí, tá? Assim como o Piquerez do Palmeiras, 10,30. Cuiabano, 12,80. E Reinaldo, 13,20. Aí o Cuiabano e Reinaldo fazendo gols, o Cuiabano sem saldo e o Piquerez garantindo aí 5,30 de média básica, tá? Meias que mais pontuaram nessa rodada, a dobradinha aí que a gente já falou do Flamengo, com Arrasca e Jorginho, um gol e uma assistência para cada um. E o Alan Patrick, que fez 13,90, era aí o trio, né, de não mais provável, mas a dupla mais provável era Arrascaeta, Alan Patrick e o Matheus Pereira, que decepcionou, mas teve muita gente que foi com esse trio, né, com o Jorginho aí, mitou demais nessa rodada. Alan Patrick, que conseguiu também garantir média básica, sofreu muita falta e finalizou na trave também. Atacantes que mais pontuaram, a dobra do Cruzeiro, com o Caio Jorge e Arroio, que a gente já falou, e o Borré aparecendo aí em segundo. Borré, que desde a última partida contra o Bahia, ele vem entregando média básica, sobretudo no Beira-Rio, né? Fez 15 pontos, deu assistência, fez 10 de média básica, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Agora, três que mais tiveram média básica nessa rodada. O jogador que mais tem média básica foi o Borré. Deu assistência, mas entregou 10 pontos e 20 de média básica, sendo 4 desarmes, 2 tensões defendidas, 2 para fora, uma falta sofrida. Olha no Borré nessa reta final, tá? Canóbio, outra vez o Canóbio aparecendo aqui, sempre tem entregue 9, 10, 11 pontos de média básica. Canóbio que finaliza muito, chutou na trave, teve finalização defendida, desarmou bastante também. 3 desarmes para ele, 9 pontos para o Canóbio. E o Vitinho, do Inter, outro jogador que gerou média básica, por conta daquele volume que o Inter teve no primeiro tempo. O Vitinho foi muito bem, com 7,60, outro que finalizou na trave também nessa partida, tá? Mais 3 aqui que tiveram média básica, e o Yuri Alberto foi o melhor jogador do Corinthians, né, em pontuação no jogo. O Corinthians que fez 24 pontos, todos os jogadores que entraram em campo, hein? E o Yuri Alberto foi o maior pontuador com 7,50, e aí o quarto que mais entregou média básica nessa rodada, sofrendo muita falta e desarmando. Ronald do Vitória,
que é reserva, também teve a oportunidade, gerou desarmes e finalizou na trave, 7 pontos e 40 para ele. E o Léo Pereira, do mesmo jogo do Sport, até falei sobre o Léo Pereira, sobre ser uma indicação boa para diferenciar nessa rodada, quase faz o gol e fez 6 pontos e 80. Para muita gente que colocou o Luciano Flaco, poderia ter sido uma boa aposta no Léo Pereira, dobrou ou triplicou essa pontuação dos que aqui eu citei. E agora, como nem tudo são flores, as maiores decepções da rodada 35. Alexander Barbosa do Botafogo, sem dúvidas, decepção imensa nessa rodada, um dos zagueiros mais, né, escalados, fez 12,40. Luciano e Flaco, aí a dupla de ataque também que decepcionaram, né? Muita gente foi com o Caio Jorge, Roque, e um desses dois aí acabou não indo bem. O William José também poderia entrar aqui, que decepcionou. E o Eric Puga acabou pontuando e pontuando muito bem. Vamos trazer agora para vocês os jogos dessa 36ª rodada. E atenção, tá? Rodada inicia na quinta-feira com o Fluminense e São Paulo, mas só finalizará no domingo com Corinthians e Botafogo. Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras jogam hoje, nessa terça-feira. Não será válido para a rodada, já que teve que ser antecipado para eles jogarem a final da Libertadores no sábado, tá? Então não valerão essas duas. E que bom, né? Porque os dois são reservas. E RB Bragantino e Fortaleza também não valerá. O jogo de amanhã, da quarta-feira, não valerá para essa rodada. Com isso, a gente tem Fluminense e São Paulo. Fluminense aí favorito dentro do Maracanã, né? Não perdeu, tá 100% com o Zubeldia no Maracanã. Temos jogo direto aqui nos dois, né? Inclusive. Juventude Bahia. Acho que um empate pode acontecer nesse jogo. Vasco e Inter, hein? Jogaço aqui, jogo dos desesperados. Se o Vasco perder, tá no bolo, com 42 pontos. Se o Inter perder, também tá cada vez mais ali próximo da zona de rebaixamento. Atenção nesse jogo. Santos Sport, Santos, maior favorito dessa rodada, pelo adversário Sport, né? Não tem pra onde correr. Vitória e Mirassol, jogo difícil. Jogo com cara de empate aqui. Vitória vai ter a força do torcedor, mas o Mirassol também pode surpreender. Ceará e Cruzeiro, Cruzeiro favorito também, acho que o segundo maior favorito da rodada seja o Cruzeiro, embora vai ser uma final de Copa do Mundo lá no Castelão. E a gente tem Corinthians e Botafogo, jogo muito movimentado, acho que vamos analisar esse jogo, tá? Vai ser um jogo bem movimentado e o Corinthians na Neoquímica Arena, na última rodada, pode trazer aí muitas pontuações nessa reta final. Vamos agora trazer a nossa base da rodada. Trazendo aqui para vocês uma breve base, até porque o Cartola ainda precisa atualizar alguns jogadores, como o James, que está no mercado, mas está suspenso, o Neymar se deve voltar ou não, então ainda temos algumas incertezas nessa rodada. Então a gente tem ali Vojvoda e Brazão do Santos, primeiro com uma base, né, porque o Santos é o time mais favorito dessa rodada a vencer o Frágil Sport, né, na Vila Belmiro lotada ainda. E a gente tem mescla entre jogadores do Cruzeiro e do Corinthians. Cruzeiro pega o Ceará, que vai ter que ir para cima. O Cruzeiro gosta muito desse jogo, então o Kaique Bruno vai ter que entregar a média básica de novo. Matheus Pereira e Caio Jorge também são unânimes nessa rodada, assim como o Garro e o Roberto contra o Botafogo. Corinthians na Neoquímica Arena é um outro time, né? Um outro tipo de jogo, e aí acho que os dois tendem a ir muito bem. Mas se o Neymar ficar provável, sai o Garro como base para entrar o Neymar, e pode ser até esse trio na rodada, mas só para trazer para vocês esse contexto aqui. O Roberto fez um bom jogo contra o São Paulo, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, entregando média básica, e agora pega o Botafogo, também pode pontuar. E ali eu coloquei uma postinha na defesa do Ferrarese, que é dono da média básica. Ele fez gol contra na última partida e fez 6 pontos de média básica. Realmente um jogador joga fora de casa contra o Flu, mas vai desarmar bastante. Você que tá pensando em desarmes, o Ferrarese é, sem sombra de dúvida, aí, uma excelente opção nessa rodada, beleza? Trazendo aqui para vocês também nosso plano de sócios do canal. Você, novamente, que quer crescer ainda mais o seu desempenho no Cartola, escaneia o QR Code que está aqui em cima, tá? Entre em contato com o Sandro Bruno no WhatsApp ou entre em contato com o número 11930235520, fale com o Sandro e venha fazer parte do nosso grupo de sócios do canal. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, especializado, vai ter acesso à liga gratuita com premiação, e-book em cada rodada, informações sobre os principais times, análises táticas de desempenho individual em primeira mão, conteúdo somente e especializado no grupo e muito mais para ajudar você a mitar nessa reta final. Então venham com a gente. Deixa o like, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo e fique ligado, porque amanhã teremos o vídeo das nossas dicas finais com o nosso time e, claro, na quinta-feira teremos aí às 3 horas da tarde nossa live de fechamento com vocês. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!